Quando eu era apenas um noob no mundo das lutas, um detalhe curioso me chamava a atenção. Quando os rankings do UFC apareciam na televisão, era possível notar que algumas categorias possuíam 2 campeões no topo da lista. E eu sempre ficava com essa dúvida: o que significa esse segundo campeão? Por que ele tá aí? Qual o significado de tudo isso? Depois de um tempo, eu acabei matando a charada. Acontece que o cara que tá no topo da lista é o campeão linear, ou seja, o verdadeiro campeão da categoria, enquanto o que está abaixo dele é o campeão interino da divisão. Só que daí veio outro questionamento: o que é um campeão interino? Esse é um termo bastante utilizado atualmente no MMA, mas que ainda gera muitas dúvidas entre o público. Mas relaxe que hoje eu vou explicar para você a história do cinturão interino e o que ele significa. Vamos lá! Antes de tudo, vamos entender o que significa o termo interino. No dicionário, diz que interino significa algo provisório ou temporário, ou quando alguém ocupa certo título ou cargo provisoriamente, na ausência do verdadeiro titular. Certo, já entendemos a parte teórica, agora vamos entender como funciona na prática. No UFC, tudo começou em meados de 2003, quando o campeão da categoria meio pesado, Tito Ortiz, estava completando um ano de inatividade. E isso já estava começando a incomodar, afinal o cinturão é o que movimenta uma divisão. Os contenders vão se enfrentando, vão escalando o ranking, até se tornarem um desafiante número 1 e enfrentar o campeão da categoria, valendo o cinturão. A ausência do campeão meio que deixa os lutadores sem rumo, e em um ano sem ter um cinturão em jogo é realmente muito tempo, e o UFC precisava tomar uma providência. Retirar o cinturão de Ortiz não seria justo, afinal ele não estava evitando a luta. Ele só estava resolvendo outras questões e estava indisponível. Só que esperar até ele resolver as questões pessoais dele era algo totalmente inviável. Então o UFC fez o seguinte: marcou uma luta entre os 2 principais desafiantes ao título e criaram um novo tipo de cinturão, o cinturão interino. Esses 2 desafiantes eram Randy Couture e Chuck Liddell. Couture venceu Chuck Liddell por nocaute técnico e se tornou o primeiro campeão interino da história do UFC. Agora a categoria possui 2 campeões, o campeão linear, o verdadeiro, que está em inatividade, e enquanto ele está fora, está resolvendo suas questões, está lesionado, seja lá o que for, o campeão interino assume o seu lugar, ele fica lá como o cinturão a ser disputado. Dessa forma, a categoria começa a ser destravada, os contenders agora têm um motivo, têm um rumo para seguir, e quando o campeão linear voltar à atividade, automaticamente ele vai enfrentar o campeão interino para haver uma unificação dos 2 títulos, para que eles se tornem um só. Dessa forma, o cinturão interino deixa de existir e fica só um cinturão na categoria, como era antes dele ser criado. Então, resumindo, o cinturão interino é basicamente um cinturão provisório. Enquanto o campeão linear está de fora, o interino é o cinturão a ser disputado. Agora vamos tirar algumas dúvidas. A primeira, o cinturão interino é obrigatório? Não, ele só acontece, como eu falei, quando é necessário, quando o linear está muito tempo fora. O campeão interino pode se tornar linear sem ter que enfrentar o campeão linear? Pode. Se esse campeão, o verdadeiro, ficar muito tempo sem voltar, aí ele vai ser destituído por inatividade e o campeão interino vai ser promovido a linear, sem ter que enfrentar o campeão. O cinturão interino pode ser defendido? Pode. Inclusive, o brasileiro Renan Barão, ele possui o recorde de mais defesas de cinturão interino, que foram 2 seguidas. Agora vamos seguir a história, e se você tiver outra dúvida em relação ao cinturão interino, você pode deixar aqui nos comentários. Apesar de ser um sistema bastante interessante, o cinturão interino não era muito frequente, afinal não era comum um campeão ficar 1 ano ou 2 anos fora de atividade. Só que aí as coisas começaram a mudar. E isso aconteceu em 2015, quando José Aldo ia enfrentar o irlandês Conor McGregor no UFC 189, e aí o campeão acabou se lesionando e saindo da luta. O UFC conseguiu encontrar um substituto, que foi Chad Mendes, mas essa era a luta mais esperada do ano. Então eles precisavam entregar um atrativo a mais para que essa luta entre o McGregor e o Mendes ficasse mais interessante e aumentassem as vendas. Dessa forma, o UFC colocou um cinturão interino em jogo, mesmo sabendo que Aldo não ficaria tanto tempo assim sem lutar, ele ia ficar só alguns meses. O McGregor foi lá, nocauteou Chad Mendes e se tornou o campeão interino. E aí o UFC viu mais uma oportunidade.
Agora, o cinturão interino poderia ser uma ferramenta para alavancar a luta, deixar ela mais interessante, como se ela valesse mais alguma coisa. A partir desse dia começou a chover cinturões interinos. Toda vez que uma luta principal que valia cinturão era cancelada, eles pegavam o co-evento da noite e colocavam o cinturão interino lá, só para que o evento principal valesse um cinturão. E isso foi começando a tirar o prestígio, o peso que esse título tinha. Afinal, ele estava se tornando cada vez mais frequente e os motivos eram cada vez mais bestas. Muitas vezes o campeão nem sequer estava lesionado e o cinturão interino era criado só por questões financeiras. Só tinha uma coisa que mantinha um certo atrativo para os lutadores para eles ganharem esse cinturão interino. Lembra que eu disse que o campeão linear, assim que ele voltasse à atividade, teria que enfrentar automaticamente o campeão interino? Então, isso ainda tá valendo. Esse cinturão ele serve como um vale title shot. O cara que ganhar vai automaticamente disputar o cinturão, ou caso o campeão não volte, ele vai ser promovido a campeão linear. Só que isso também mudou. Em 2018, o americano Colby Covington enfrentou Rafael dos Anjos e conquistou o cinturão provisório. Dessa forma, era esperado que ele enfrentasse o campeão de fato, o campeão linear, que era o Tyron Woodley. Só que isso não aconteceu e Covington foi jogado para escanteio. Woodley enfrentou Darren Till pelo cinturão linear e venceu. Enquanto isso, Covington continuou como campeão interino até que foi destituído por inatividade, já que ele estava revoltado e recusando qualquer outra luta se não fosse o campeão. E aí chegamos nos dias atuais. Hoje, aquele cinturão provisório que antigamente valia alguma coisa, porque você se tornava o campeão temporário enquanto o linear estava de fora, hoje em dia ele não vale praticamente nada. Os lutadores já consideram isso, os fãs, os jornalistas já sabem que o cinturão interino é um prêmio vazio, porque meio que todo mundo aceitou que é basicamente mais uma estratégia financeira do que esportiva. E é isso aí, galera, espero que tenha ficado bem claro o que significa o cinturão interino e a sua história no UFC. E antes de terminar o vídeo eu queria mostrar um negócio bem interessante, que é a reação de Renan Barão quando ganhou o cinturão interino lá em 2012 e a reação de Justin Gaethje quando ganhou o cinturão interino em 2020, para você ver a diferença e o peso que esse cinturão tinha em épocas diferentes. Dream come true for the young Brazilian. Interim UFC lightweight champion Justin the Highlight Gaethje. New interim champion Justin Gaethje. Do you not want that on you? Why'd you just throw that off? Wait for the real one. E é isso aí, galera, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal já ativando a notificação, o sininho, para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado, galera, e até a próxima.